Som. Graça e a paz, irmãos. Boa noite. Vamos nos colocar em pé, para a gente dar início ao nosso culto. Gostaria de desejar a todos os pais presentes aqui um feliz Dia dos Pais. Aqueles que nos ouvem pelas redes sociais também, um feliz Dia dos Pais. Gostaria que passar a mensagem aqui, está no livro de Mateus, no capítulo 21. Vou ser bem breve, porque ele é um pouco extensa, mas fala sobre a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Jesus voltava com os seus discípulos de Samaria, e perto de Betfá, ali no Monte das Oliveiras, ele disse aos seus discípulos, a dois de seus discípulos: vá até o vilarejo, e lá tem um jumento e uma jumentinha. Peça ao dono, ou diga ao dono, que o Senhor pede o jumento e a jumenta. E eles o trouxeram e colocaram suas vestes em cima da jumenta, e o Senhor entrou em Jerusalém. E quando o Senhor entrava em Jerusalém, o pessoal jogava suas roupas, jogavam ramos de oliveira e gritava: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, ou salva-nos, por favor, aquele que vem em nome do Senhor. Então esse é o momento de nós nos colocarmos na presença do Senhor e falar: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, ou louvado seja o Senhor. Que nessa noite nós possamos louvar o nome do Senhor, que nós possamos pedir a Ele: bendito sejas tu, Pai, que vem em nome do Senhor para nos salvar. É a oportunidade que nós temos de nos colocar na presença dEle. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, começasse a orar e pedisse a Ele. É a oportunidade de salvação. Eu sei que todos aqui já devem ser salvos, mas às vezes nós esquecemos de nos colocar na presença do Senhor e falar: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém? Louvado seja seu nome, Pai. Nós nos colocamos na sua presença nesse momento. Nós dizemos Hosana porque o Senhor vem para nos salvar. Bendito é o teu nome, Pai. Bendito é o Senhor Jesus, que se fez cordeiro e se pôs naquele madeiro e verteu o seu sangue por nós. Levou sobre si todos os nossos pecados e nos colocou novamente na presença do Senhor, Pai. Nós te agradecemos porque nós temos a oportunidade de estar aqui para te louvar. Nós agradecemos porque nós temos a oportunidade de estar aqui para te adorar. Muitos gostariam de estar aqui em nosso lugar, mas não têm a oportunidade. E o Senhor nos concede essa oportunidade. Então nós nos colocamos na sua presença e pedimos: derrama sua unção sobre nós. Estreita seu relacionamento conosco, Pai. Que nós possamos sair daqui hoje mais perto de Ti, com o nosso relacionamento mais estreito. Derrama sua unção sobre cada um, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada família aqui presente. Que o nosso louvor chegue a Ti, Pai, como aroma suave e agradável. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluia, graça e paz, igreja. Vamos adorar ao Senhor. Estamos aqui hoje porque, como eu ouvi essa semana, e isso marcou o meu coração, não porque nós queremos uma bênção do Senhor, apesar que nós precisamos, mas porque nós queremos ser fiéis, porque nós queremos dizer ao Senhor que nós somos filhos obedientes, porque nós queremos estreitar o nosso relacionamento com esse Deus. Então, por isso que nós viemos aqui. E nós cremos nesse Deus, nós depositamos toda a nossa confiança nele, nossa fé nele. Ele é tudo que nós temos, ele é tudo que nós precisamos. Eu não me canso de falar isso, porque às vezes nos falta muitas coisas materiais, mas se o Senhor é conosco, nada pode nos impedir de fazer aquilo que nós temos que fazer. Então, que você nessa noite possa encontrar o seu lugar no Senhor. Que você nessa noite, que o Senhor nessa noite possa te levar ao encontro com o centro do coração dele, com a vontade dele, que ali você possa descansar, que ali você possa crer, que ali você possa entender todos os propósitos que o Senhor tem para a tua vida, porque ele tem propósitos para nós.
Então, que nós possamos nessa noite crer naquilo que Ele tem para nós, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Use as suas palmas para adorar ao Senhor, aleluia. Colocar minha fé em ti. Use esse louvor para falar com o Senhor. Caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim. Aqui para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Aleluia, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, e nos rendemos, Pai, rendemos o nosso coração, rendemos a nossa mente, Senhor, porque nada pode nos impedir de viver o sobrenatural do Senhor. Aleluia, Jesus. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Aleluia, aleluia. Me conforta saber que o Senhor, Ele sendo soberano, Ele tem um lugar reservado para mim e para você. E o seu lugar não é o meu, e o meu lugar não é o seu. Ele tem um lugar específico para cada um no coração dele.
E isso me conforta, porque como um Deus soberano e alto e grande, poderoso e maravilhoso, pode se preocupar comigo, pode olhar para mim, pode me ver aqui nessa terra e se preocupar com os mínimos detalhes da minha vida. E é o que Ele faz com você, é o que Ele faz conosco. Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus que merece ser adorado, que Ele merece a nossa rendição, Ele merece tudo que nós temos de melhor para entregar a Ele. Porque Ele deu o que existia de melhor, que foi o nome dEle. O nome dEle é nosso, é um poder que nós temos nas mãos para operar nessa terra contra todas as hostes malignas que atuam contra nós. Então nós podemos usar esse nome que é poderoso, que é maravilhoso e que é uma arma que nós temos nas mãos cristãos. E que nós através desse nome nós colocamos as coisas nos lugares. Porque esse nome é alto, esse nome tem autoridade. Não só na terra, mas no céu e no inferno. O inferno se dobra diante do nome de Jesus. Que você possa adorá-lo de verdade nessa noite. Aleluia, Jesus. Santo é seu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para
seja exaltado, Senhor, nessa noite. Senhor, que o seu nome, Senhor, seja exaltado nessa igreja, mas que seja exaltado nos lares daqueles que estão nos assistindo, Senhor. Que eles não apenas assistam, mas que eles te cultuem também, Jesus. Pai, que o teu nome, Senhor Jesus, reine em nosso pensamento, em nosso coração. Senhor, que o teu nome coloque as coisas no lugar, Jesus. Coloque as coisas do nosso coração no lugar, mas também coloque as coisas dos nossos lares no lugar, Jesus. Porque o Senhor é poderoso, porque o teu nome é poderoso, e não há quem não se dobre diante desse nome, Jesus. Não há mal que não saia, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ah, Jesus, ao ouvir esse nome, porque poderoso é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, poderoso é. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Levante sua mão, declare que Ele é poderoso, aleluia, Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia, porque Ele é poderoso. Porque Ele é poderoso, aleluia, aleluia. Ele é o dono de todas as coisas. Ele coopera conosco. Não deveria ser o contrário. Se você for pensar na magnitude que é desse Deus, deveria ser o contrário. Mas é Ele que coopera conosco, amados. Ele faz para nós. Ele é tão maravilhoso que Ele cuida de nós. E às vezes você pensa assim, mas eu não sou espetacular. Eu não sou uma pessoa perfeita para que Deus faça as coisas por mim, para que Deus opere na minha vida. Mas não precisa. Essa semana o Senhor tem falado muito comigo sobre perseverança. Perseverança na oração, perseverança na leitura bíblica, perseverança no relacionamento com Ele, porque hoje você pode achar que as coisas não estão acontecendo, mas no reino espiritual elas estão. E uma hora isso vai chegar no reino, no lugar em que nós estamos, no reino material. Então que você persevere na oração, que você persevere no seu jejum, não desanime. Não desanime na leitura, não desanime na oração, não desanime, viva um dia de cada vez, buscando ao Senhor. E você vai ver que coisas incríveis vão acontecer na sua vida. E as pessoas vão olhar para essas coisas incríveis e elas vão saber que não foi por você, foi pelo Deus que você serve. É o Deus que você serve que fez essas coisas na sua vida. Então que nessa noite você adore esse Deus que é espetacular. Mesmo você sendo comum, porque Ele fará coisas grandes em nós. Aleluia, Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel.
seu coração nele. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Tu és o Alfa, o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és o Alfa, o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Oh Senhor, nós te adoramos, porque tu és lindo, Senhor, porque tu és maravilhoso, porque tu és o príncipe que traz paz ao nosso coração, porque tu és o eterno, tu és aquele que começou em nós, tu és aquele que está no meio de nós, e tu és aquele que terminará a tua obra em nós, Jesus. Nós te amamos, Senhor, nós te bendizemos, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a ti, Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja sempre o teu nome, Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa, o Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és o Alfa, o Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu nome para sempre, Senhor, aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao teu Deus, aleluia, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Estava observando ali uma empolgação para cantar que dá medo, né? A máscara acho que atrapalha, né? Então a gente não canta, né? Eu percebo que tem muita gente que não canta, viu? Mas ontem estava uma euforia danada, né? Todo mundo vendo o Corinthians ser derrotado, né? Tá todo mundo animado hoje. Então, na mesma euforia de ontem, vamos estar hoje também. Eu tô brincando, mas a gente precisa estar nesse mesmo ânimo com as coisas de Deus também. Amém? Nem amém, você nem amém, estou ouvindo. Amém, irmãos? É um momento também que nós ofertamos ao Senhor com aquilo que Ele tem nos dado. E se você deseja ofertar ao Senhor nessa noite, que você faça de coração, com alegria. Você não é obrigado a fazer isso, a gente sabe. Mas se você for ofertar, oferte com alegria ao Senhor.
por tudo aquilo que Ele tem feito. E deixa eu falar algo, nós também dizimamos, tá? De repente alguém pensa assim, o pessoal da diretoria, os pastores, não dizimam. Sim, dizimam também. Nós dizimamos, porque nós entendemos o princípio do dízimo, o princípio da oferta, tá? Então, que o Senhor venha abençoar a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos orar, se você desejar ofertar, nós temos 2 caixas de ofertas aqui, você fica livre para ofertar ao Senhor. Vamos orar? Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, obrigado, ó Pai, por mais esses louvores, ó Deus, direcionado ao trono da Tua graça, ó Pai. E também, ó Deus, juntamente com este momento de adoração, nós desejamos ofertar a Ti, ó Pai, com aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Deus, porque nós sabemos que tudo vem do Senhor, tudo vem de Ti, nada vem das nossas mãos, ó Deus. Obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado, obrigado pelo trabalho que o Senhor tem nos dado. Se porventura entre nós, entre aqueles que nos assistem também, ó Deus, se há alguém desempregado, ó Pai, sem trabalho, que o Senhor possa estar providenciando, ó Deus, o Deus da providência, que possa entrar, ó Pai, em nome de Jesus, contribuindo com o emprego para essa pessoa, para que ela possa, ó Deus, estar sobrevivendo, ó Pai, e existindo aqui neste mundo, ó Deus, sem falta alguma, ó Pai, que ela seja, ó Deus, suprida de todas as formas, ó Deus, em nome de Jesus, e abençoe cada um de nós, porque nós entendemos que esse princípio é o princípio bíblico, de doação, ó Pai, ao Teu nome e à Tua obra, ó Deus. E nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode, se você deseja, fique à vontade. Os demais podem se sentar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu gostaria de parabenizar também cada pai que aqui está, tá bom? Deus te abençoe grandemente. Você tenha sabedoria em lidar com os teus filhos, em nome de Jesus, aqueles também que nos assistem, que o Senhor possa estar te abençoando. Alguém nos visita pela primeira vez? Levante a sua mão, por gentileza. Só receber uma lembrancinha da igreja ali. Obrigado por tua presença, tá bom? Que Deus abençoe. Tem um formuláriozinho aí, se você desejar preencher, tá bom? Se o senhor desejar preencher, fique à vontade. Mais alguém? Todos de casa? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5, deixa sua Bíblia aberta. Nós vamos falar hoje sobre o papel do homem na família. O papel do homem na família. Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Deixa sua Bíblia aberta, depois nós vamos explanar algumas coisas deste contexto. E hoje nós temos cachorro quente também, tá? Então após o culto, é R$8. Eu quero agradecer a Rosa, o Fábio, o irmão Zé, a irmã Iraci, a Duda, que tem nos ajudado. Passa cartão também, né? Porque hoje é difícil alguém andar com dinheiro assim, né? Dinheiro vivo, então é mais cartão mesmo. Então hoje nós vamos falar sobre o papel do homem na família. Mas vamos orar, irmãos? Feche seus olhos nessa hora, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor. Obrigado a Deus, porque nós sabemos que a sabedoria que tem vindo do alto, que tem vinda do Senhor, ó Deus, o Senhor possa estar nos ajudando, para que possamos, ó Deus, estar vivenciando, ó Pai, a nossa paternidade também, a nossa masculinidade aqui nessa terra. Nos ajude, ó Deus, como um homem de Deus, como pessoas, como pai, como esposo, para que possamos ter sabedoria do Senhor, ó Deus, no trato com nossos filhos, com a nossa esposa, ó Pai, em nome de Jesus, com o nosso esposo, que o Senhor possa estar nos ajudando, ó Deus, que a Tua palavra possa transformar, ó Deus, e corrigir aquilo que precisa ser corrigido em nossas vidas, ó Pai. Nós te colocamos, ó Deus, diante do Senhor, ó Pai, esta palavra em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Quando Deus criou o homem, quem que foi o primeiro homem mesmo? Adão. Ele viu que não era bom o homem estar sozinho, porque ele estava vendo os animais, né? E ele estava dando nome aos animais, o Adão. Então, quando ele começa a perceber que faltava uma auxiliadora para ele,
E Deus preparou. Amém, irmão? Estamos juntos aí? Deus preparou uma mulher, providenciou um relacionamento. Começa ali então um casamento. Ali em Gênesis capítulo 2, a gente nota isso. Então o começo de um lar em que os filhos nasceriam, posteriormente falando, começava ali. E preste bem atenção, isso aqui já começa uma instituição divina. Deus institui a família. Mas essa mensagem, o papel do homem na família. Eu não sou casado. Né? Como eu falei hoje de manhã, nós temos casais de namorados, noivos aqui, então dá para você aprender. Eu, particularmente, eu não tive isso. Eu não tive, às vezes, pessoas para introduzir, principalmente na questão do relacionamento. Então, era aquilo que eu tinha visto. Aquilo que eu fui ensinado foi aquilo que meus pais, eles tiveram a sua educação. E hoje é a mesma coisa. Só que quando nós aprendemos de um modo certo, da maneira correta, de um modo bíblico, isso vai nos abençoar muito. Então, quem vai casar, quem vai namorar, já ajuda. Então, qual é o meu papel? Por que eu estou falando isso? Porque hoje os papéis estão invertidos na família. Às vezes, a mulher está fazendo o papel do homem e o homem fazendo o papel da mulher. Infelizmente. Por quê? Por conta da sociedade que tem empurrado algumas coisas. Mas nós devemos voltar sempre para as Escrituras, porque Deus nos deu diretrizes para o homem, para governar a família, na sua conduta espiritual, física. Como a Ju falou aqui, eu tenho orado, eu tenho buscado mais ao Senhor. E o homem, a Bíblia fala aqui que o homem ele deve ser o sacerdote do seu lar. Hoje o que nós fazemos? Terceirizamos isso para a mulher. Os esposos, às vezes, terceirizam isso para a esposa. Ela vai orar, ela clama a Deus lá. Nós vemos aí até o Desperta Débora, né, que tem as mulheres orando. Mas e aí, os homens não oram? O homem não é o sacerdote do lar? A liderança não deve ser exercida pelo homem? A mulher, quando fala lá, e há uma confusão tremenda nisso, quando a mulher ela é submissa ao homem, é juntos com uma missão. A submissão seria isso. Juntos numa missão. Então não é o homem pisando na mulher, não é o homem sendo superior à mulher, mas sim os dois. Então por isso que o machismo hoje dá errado, não é legal, e o feminismo também não dá certo, por conta disso. E começa, né, a filosofia de Facebook, etc., começa por conta disso. Isso não tem nada a ver com as Escrituras. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala outra coisa. Então, cada um deve estudar a palavra de Deus para entender o que Deus quer de cada um de nós. Por que nós estamos falando sobre isso hoje? Porque hoje é dia dos pais. E eu tenho sido pai presente. Eu tenho sido um pai que, esse aqui eu posso chamar de pai, ou não. Eu tenho apenas, e eu falei hoje de manhã, eu estou sem o celular aqui, faz de conta que isso aqui é um celular. As crianças, 80%, quando eu vi, hoje deve estar em 99 para 100, elas se sentem trocadas por um celular. Porque às vezes ela está conversando com seu pai, com a sua mãe, ela está aqui, ó. Tá, entendi, certo, tá. Ela se sente trocada. A criança não é boba, ela está percebendo isso. Então a gente precisa cuidar com isso também. Então são coisas que a gente precisa estar sempre falando para que nós não esqueçamos disso. Eu gostaria de falar hoje, primeira coisa aqui, o papel do homem como marido. O papel do homem como marido. Primeira coisa, ele deve deixar pai e mãe. Ele deve abandonar pai e mãe? Não, ele deve deixar pai e mãe e unir a sua esposa. Olha só o que diz Mateus capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. Porque tem muita gente que acha que deve abandonar os pais, e não é assim que funciona, quando casa. E disse, por essa razão, um monte de coisas que Jesus estava falando em relação à família, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Ele faz uma pergunta aqui. Os dois se tornarão uma só carne? Porque ele estava debatendo algumas coisas que os fariseus estavam falando. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Ninguém o separe. Só que o sistema maligno, o sistema mundano, cruel, satânico, derrotado, que já está a caminho do inferno, não entende isso. Ele não quer saber das coisas de Deus. Ele não quer saber se a instituição ela é divina, não é. E aqui eu não estou dizendo para aquelas pessoas que divorciaram um dia, não deu certo, não é isso, tá?
Se agora eu estou num outro casamento, que eu faça dar certo, em nome de Jesus. Não vou ficar trazendo culpa. De repente eu não criei o meu filho, a minha filha. Eu não vou ficar trazendo culpa o tempo todo. Porque nós criamos nossos filhos, mas eles também têm o seu temperamento, a sua personalidade. Cada um tem um estilo de vida também. Nós ensinamos. Agora cabe a eles a obediência ou não. Então deixar essa relação em favor de outra tem muitas implicações. Essa instituição criada por Deus, que é a família, a gente precisa obedecer. Então ele deixará, o homem deixará a liderança da sua família, né, dos seus pais, para tornar um líder, um chefe, né, chefe no bom sentido aqui, da sua família agora. Ele vai conduzir sua família. E é bom, gente, nós ouvimos muitas coisas de mulheres que falam assim, às vezes, eu gostaria que o meu marido ele tomasse a liderança em casa. Sabia? Isso é real. Isso qualquer livro que você lê em relação a casamento, você vai ver. Eu gostaria que o meu marido tomasse a frente. Porque isso aqui é coisa dele, ele fazer. Só que ele, às vezes ele não faz e ela faz. Aí as pessoas olham de uma maneira que ela é general, que ela é a tenente dentro de casa, mas não é que o camarada não faz. Então esse papel está invertido. E quando a gente olha para as escrituras, nós sabemos que isso o quê? Está errado quando o homem troca o papel. Né? Quando isso deixa de ser assim. Efésios capítulo 5, se você está com a sua Bíblia aberta em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Diz assim, Paulo escrevendo, maridos, amem suas mulheres, amem. Assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela. É um contexto que Paulo está escrevendo como Cristo amou a sua igreja, de tal forma que deu a sua vida por ela. Quando nós olhamos aqui em Efésios capítulo 5, versículo 28, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ou seja, quando o marido, vocês que vão casar, que estão noivos, aí, quando o marido você não gosta da esposa, você não está gostando de si mesmo. Por quê? Porque isso vai refletir na minha vida. Isso vai acabar refletindo. Então essas coisas, quando a gente entende que eu preciso deixar pai e mãe, e agora unir a minha esposa, esse deixar é geográfico, esse deixar é financeiro, esse deixar é físico. É lógico que ninguém vai abandonar. A gente, né, mais uma vez eu reforço. Eu vou deixar o apoio financeiro dos meus pais. Às vezes acontece de eu precisar de um apoio financeiro, acontece. Mas não para sempre. Quantos casos de pessoas, teve um caso, uma época atrás, de uma pessoa, de uma esposa que deixou o seu esposo pela terceira vez, que ele vivia na saia da mãe, na barra da saia, conforme o ditado popular. Qualquer coisinha, mas não queria trabalhar, não trabalhava. E aí? E o trabalho é digno, o trabalho precisa acontecer. E a mulher está vendo isso, ele precisa unir a sua esposa. Unir significa literalmente cimentado. Algo que está colado ali, aderido. Isso significa essa união. Então Deus uniu o marido e a esposa juntos. E o marido piedoso, ele sempre permanece com a sua esposa em todas as coisas. Na saúde e na doença. E a gente vê esses votos, às vezes, não acontecendo. A esposa está bem de saúde, tudo bem. Ficou doente, ele procura outra. Não estou generalizando, tá? Mas há muitos casos assim. Há muitos casos. Então, por isso que a gente precisa entender um pouco daquilo que Deus passa para a gente, para que possamos estar caminhando como esposo. A liderança apropriada é necessária em toda a família. Só que aqui que nós vemos que o marido ele deve viver de acordo com a responsabilidade que foi dada por Deus. Deus nos deu uma responsabilidade de amar a nossa esposa, proteger a nossa esposa, cuidar. Você já viu, não sei se alguém já viu aqui, eu acho que não. De repente a esposa escuta um barulho lá fora. Bem, tem ladrão aqui em casa. Às vezes a gente fala assim, mas não acontece. É muito raro acontecer. Vai lá ver. A esposa, vai lá ver. O marido não vai. Tadinha, ele tem medo também. Ela não percebeu, mas ele está com medo.
Mas aí ele faz ela ir. Eu estou falando algo que é corriqueiro, tá? Então, e aí? Não são valores, responsabilidades invertidas? Quando eu exerço a minha liderança como marido, com amor, com humildade, considerando a minha esposa e as suas necessidades diante de si e de suas próprias necessidades, aí quer dizer que significa que eu estou honrando a minha esposa. Às vezes, maridos, né, nós vemos assim, a esposa está precisando trocar uma blusinha, trocar a calça, está rasgada. E o marido vê aquilo e ignora. Necessidades físicas. Precisa de ir ao médico. O marido, às vezes, não dá nenhum apoio. Só por mim que morra. Em outras palavras. Então, todo esse aparato, o marido deve oferecer à sua esposa. Esse proteger envolve muitas coisas. Envolve várias coisas. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, está pegando o pé muito dos maridos, nem da esposa, nada. A gente vê que em Efésios também, que a esposa também deve respeitar o seu marido. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. De sabedoria, para tratar sua esposa. E tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Eu lembro que às vezes eu discutia com a minha esposa, eu nem orava. Eu não orava mesmo. Quando eu começava a orar, eu falei, não, eu sei que Deus não vai me ouvir, então vou ter que pedir perdão para ela. Aí que era o X da questão. O orgulho entra em cena. Ela vai pedir perdão, não vou pedir perdão, não, vou deixar, amanhã eu peço, não vou orar. Por quê? Porque eu sei disso. Eu vou ser hipócrita e dizer, não, Deus vai ouvir minha oração. A não ser assim, for oração, Deus, que caia por terra se for uma ação demoníaca, alguma coisa que está... Você vê que é um agente mesmo, né, de Satanás agindo. Mas e quando é nós? Eu causei a briga. Eu comecei a discussão. Entende? Então a gente precisa atentar para essas coisas aí. Eu preciso tratar a minha esposa com honra como parte mais frágil. O homem é mais bruto, é mais sistemático, né, como diz alguns. O grão, machão. A mulher não, a mulher ela é mais frágil. A gente vê também algumas mulheres no meio, né? Mas na maior parte, a mulher é frágil. É como eu falei aqui, às vezes ela quer se tornar um papel que, na verdade, ela não vê no marido. Então, essas coisas acontecem, né? Infelizmente. Muitas esposas são profanadas, tratadas como lixo, são ignoradas por muitos maridos, né? Então, aí começa a aumentar a carência e vai procurar... Gente, eu estou dizendo isso, é algo que está acontecendo o tempo todo. Então, a gente precisa cuidar, a gente precisa entender esse tipo de coisa. Então, a instrução que Pedro aqui ele está sugerindo é respeito. É uma estima, é um tratamento expressivo de honra adequado, tanto na palavra quanto na ação. Não é só falar, né, ficar falando o tempo todo, mas tem que agir. Né, ficar falando eu te amo o tempo todo e a fala não está batendo, não vai resolver muito. Em todas as esferas da civilização antiga, as mulheres não tinham nenhum direito. A maior parte da civilização antiga, a mulher não tinha direito. Principalmente num contexto aqui judaico, no caso, as mulheres também não tinham muita voz. Hoje, alguns lugares também não tem. E a gente vê que até mesmo sob a lei judaica, a mulher era tratada como uma coisa. Gente, é estranho, né, falar assim. É muito esquisito. Tem um filósofo francês, eu gosto muito dele, ele chama Luc Ferry. Ele está vivo ainda. E ele fala que muitas coisas a gente precisa voltar na Bíblia. Ele é um ateu, tá? Ele é um ateu. Ele não acredita em Deus, em hipótese alguma. Só que ele lê muito a palavra. Para entender algumas coisas, a gente precisa voltar ao cristianismo, ele fala. Por exemplo, nenhuma religião fala que precisa amar os seus inimigos. Nenhuma religião. Ele bateu na tua face, dá outra. Está me tirando, né? Se fosse os dias de hoje. Aí ele fala assim, nenhuma religião fala isso. Aí ele volta para a Bíblia e vê que isso aqui está na Bíblia.
Aí alguns vão criticar Nietzsche também. Nietzsche, né, foi que, né, matou Deus, né? Esse matou Deus aí que ele quis dizer na época, foi que ele não via Deus nos cristãos. Não é que ele matou Deus, quem é ele para matar alguém? Não, foi apenas um pensador, um filósofo. Mas ele matou Deus, hoje ele é conhecido como, né, porque ele escreveu um livro chamado O Anticristo. Então, muitas pessoas o exaltam até, por conta de muitas outras coisas também, mas ele vai falar por conta disso. Ele não via, ele não percebia a ação de Deus nos cristãos. Ele foi tão lógico, logo, Deus não existe. Entende? Hoje não é diferente. Hoje as pessoas precisam ver aquilo que eu falo e que eu estou agindo. Eu falo para a pessoa, não, Deus existe, eu creio nesse Deus, Deus é poderoso, Jesus está voltando, mas eu não acredito. Ou eu não demonstro, pelo menos. Entende? Então, as pessoas estão nos observando o tempo todo. Então, algumas coisas a gente precisa voltar para a Bíblia. Se ficarmos o tempo todo em redes sociais, não vai dar certo. Não dá certo. Porque ali você vai ver coisas que não era para ver, e para desver vai ser difícil depois, né? Na civilização grega também, o dever da mulher era permanecer em casa. Olha como que é uma cultura diferente. E ser obediente 100% ao marido. Na Grécia era assim, na Grécia Antiga. Então, hoje no Brasil não. Hoje no Brasil é mais diferente. A mulher pode trabalhar. A mulher pode, né, tem seus direitos. Então, cada cultura é diferente. Agora, quando eu preciso entender isso, eu preciso estudar um pouco de cada cultura. Como eu falei aqui, que a mulher ela deve ser honrada para que as minhas orações não sejam interrompidas, não sejam impedidas. Porque ela honrou seu marido, de todos os homens, né, que tinham ali, ela honrou esse marido, então ela está com ele até hoje. Eu dei um exemplo, eu vou dar novamente. Eu vou pegar, deixa eu ver, um solteiro aqui, vou pegar o Christian. Vou pegar o Christian. O Christian está solteiro. Christian, para quem não te conhece, está ali. O Christian está solteiro. Ninguém quer o coitado. Ninguém. Está ali, ó, abandonado, excluído, né, se sentindo um lixo. Se sentindo, não é, tá? É amado por Deus. Jesus te ama. Mas ele está ali, está quietinho no cantinho. De repente, aparece uma varoa na igreja. Pronto, a varoa se encanta com o Christian. E ela vai e se encanta com o Christian. O que acontece? O que nós vemos hoje? Ligou com o Christian ali, ó. Se olhou para ele, o pau vai fechar. Olhou para ele, o meu ciúme está nível hard aqui. Está nível alto. Não olha para o Christian. Será que ela sabe que ele estava, tadinho, sozinho? Né? Ninguém queria. Será que ela sabe disso? Por que eu estou falando isso? Eu estou brincando, né? Lógico que é um exemplo, viu, Christian? Vamos orar pelo Christian, arrumar uma namorada também, né? Digna, né? Você gosta, né, João? É lógico, é uma brincadeira. Mas a gente precisa entender isso. Isso aqui é sério. Por quê? Eu estou dizendo isso, mas dentro do casamento é a mesma coisa. A gente precisa confiar. Essa confiança precisa ser 100%. Senão não dá certo. A gente precisa entender esse tipo de coisa. Amém, irmãos? Estão vivos aí? Animados? O homem ele deve prover as necessidades da tua esposa. Eu vou entrar só um pouquinho mais a fundo aqui. As necessidades físicas. Olha só o que diz 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Paulo escreve para um jovem pastor, Timóteo. Fala assim, ó, se alguém... Gente, isso é muito, muito, muito sério. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. E aí? Eu sou pior de alguém que não conhece a Deus. Se eu não estou cuidando da minha família. É muito sério isso. Quando eu sou um homem que eu entendo esse negócio aqui, eu preciso prover as necessidades físicas da minha família, da minha esposa. Necessidades sexuais eu preciso prover. Como eu falei aqui, às vezes algumas crianças, né, estão aqui, mas é melhor aprender dentro da igreja, ninguém vai explanar isso, do que lá fora, que a igreja ensina do modo mais correto.
Porque o corpo meu não é meu, é da minha esposa, e vice-versa. Então não posso privar um ao outro. Nós não podemos nos privar como marido e esposa. A Bíblia fala isso em 1 Coríntios, capítulo 7. Dá uma olhadinha ali que você vai ver as questões do casamento. Então por isso que acontecem muitas coisas. Necessidades emocionais. Quando o marido ele é piedoso, quando eu digo isso, é um homem que é firme na oração, é firme na palavra de Deus, cumpre as leis bíblicas corretamente. Ele compreende essa ligação do emocional e sexual e verá que a necessidade emocional da sua esposa estão satisfeitas. Se o emocional da mulher, homens que estão aqui, né, você sabe disso, se o emocional da mulher não estiver bem, não adianta ficar procurando. Quem vai casar aí já sabe como funciona. Se o emocional da mulher não estiver legal, não adianta ficar ali acariciando o tempo todo, não. À noite, que eu quero dizer. Por quê? Eu estou provendo essa necessidade emocional da minha esposa. Tem um livro que fala, eu não sei se é do Gary Chapman, eu não lembro. O sexo começa na cozinha. Ele fala, né, no livro, essa ilustração para casamento, que o homem é um fogão a lenha, né? A mulher, melhor dizendo, precisa ir colocando lenha. À noite, fechou. O homem não, o homem é um fogão a gás. Ligou, o bicho está 220. Agora a esposa não, a esposa precisa ir com palavras, com carinho, etc. Tem homem que não consegue. Aí começa a dar lapada o tempo todo, chega à noite, bem, oh meu bem, vai sorrindo para a esposa e vai tomar coice, não vai ter jeito. Coice pode dizer, tá gente? Tá bom? Então essas coisas, a outra necessidade que eu preciso prover é a questão intelectual também. Eu converso com minha esposa sobre esse tipo de coisa, dá oportunidade para ela desenvolver a sua habilidade intelectual. Sabe por quê? Porque eu vejo homens que às vezes a esposa começa a falar e ele fica quieto. Não deixa falar. Ela não consegue desenvolver as suas habilidades intelectuais. E precisa. O homem precisa deixar a mulher fazer isso. Necessidades espirituais. Nada complementa melhor os esforços de uma esposa tentando servir ao Senhor do que o marido fazendo o mesmo. Porque, como eu falei aqui, a esposa está servindo a Deus, se ela não serve, o marido também não serve. Não serve ao Senhor, isso que eu quero dizer. Então ele não quer saber. Se a esposa não está servindo a Deus, ele também não vai. Aí quando eu olho que o marido é sacerdote do lar, ele precisa orar ao Senhor por sua casa, por sua família, isso muda toda a história. Então, até aqui eu falei como um pai, um homem, tá? Quando ele assume o seu papel de marido, as coisas caminham bem. É lógico que no decorrer do tempo, do casamento, a gente sabe que algumas coisas não saem como planejado, mas a gente precisa estar sempre em busca de um aperfeiçoamento dentro do casamento, investindo em nosso casamento. Isso precisa acontecer. A gente não investe em cursos dentro da sua área. Você se formou em alguma coisa, ou trabalha com alguma coisa, você investe. E no casamento, não precisa investir? Casou, morreu? Não, precisa investir. Precisa investir sim. E o segundo e último ponto, né, que foi só 2 pontos, o papel do homem como pai. Como agora aqui em relação à paternidade. Como esposa, eu tenho tratado a minha esposa com dignidade, agora os meus filhos. Olha só o que diz Efésios capítulo 6. Versículo 1 ao versículo 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Até aí ponto. Agora, pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, primeiro eu vejo que a honra ao pai, a honra à mãe, não é só para criança, para jovem, para adolescente, para o adulto também. Eu tenho honrado meu pai e minha mãe, se eu tenho, se eu não tenho, que o Senhor conforte o teu coração. Tá? Eu vejo muitas pessoas hoje com falta, né, do pai e da mãe, mas a nossa oração é que o Senhor conforte o seu coração, para que você viva entendendo que isso é algo que acontece. Eu sei que é muito complicado, é muito difícil, mas eu preciso, se eu tenho meu pai, eu preciso honrar. Eu preciso honrar. Se eu tenho minha mãe, eu preciso honrar.
Porque é um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Só que quando ele fala aqui em Efésios 6, versículo 4, pai, não irritem os seus filhos, antes criem segundo a sua instrução e o conselho do Senhor. Cada filho tem uma personalidade. Às vezes nós vemos pessoas ou pais, famílias, querendo cuidar. Por exemplo, um filho tem 40 anos, o outro tem 25. Querendo o mesmo tratamento para o filho de 40 pelo 25. E cada um tem uma personalidade diferente, cada um tem um temperamento diferente. E complica, não vai dar certo, porque cada um tem que ser tratado de uma forma. Então, um homem que é pai deve prover, ele deve amar, ele deve ensinar e ele deve corrigir os teus filhos. Sem isso, ele não ama, biblicamente falando. Secularmente falando, ele ama, né? Porque hoje eles querem tirar toda a forma de correção de um filho. Mas, biblicamente, ele não ama. Prover, nós já lemos Timóteo aqui, capítulo 5, versículo 8. Ensinar, assim como Jesus se desenvolveu em sabedoria, estatura, favor dos homens e diante de Deus. O meu filho tem crescido assim, a minha filha tem crescido assim. Para que nossos filhos sejam educados na disciplina e admoestação do Senhor. Presta atenção, gente. Quando a disciplina vem, não é disciplina de uma maneira ruim, não, tá? As pessoas hoje lá fora falam assim, não pode falar essa palavra. Deus nos disciplina. Nós não percebemos, mas Deus disciplina a gente. Quando algo dá errado, quando a coisa, como diz o outro aí fora, a coisa fica louca, é porque a disciplina vem também. Os juízos de Deus vêm. O povo de Israel vivia em juízos também. Ou seja, quem não conhece a história está fadado ao fracasso. Ou está fadado a repetir novamente aquilo que aconteceu. Porque não entendeu o que está acontecendo. Tem um versículo em Provérbios, e Provérbios é muito bom para que seus filhos tenham uma base sólida na vida, tá? Que não sejam alguém jogado aí para as traças. Provérbios 22, 6 é um versículo que muita gente confunde, distorce. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Eu vejo algumas senhoras, às vezes, piedosas na fé, falando isso aqui. Meu filho ele foi para outro caminho, ensinei no caminho correto, né, na igreja, quando na verdade o versículo não tem nada a ver com isso. Inclui, mas não é nesse sentido. Mas ele foi para outros caminhos, mas eu sei, porque é uma promessa, Provérbios não é promessa. Que quando ele for velho, ele vai voltar para a igreja. E quantos casos de camaradas que já até faleceram e não voltaram para a igreja. Ou seja, então não é uma promessa, é um provérbio. Salomão, um homem muito sábio, escrevendo isso. Então aqui dá uma ideia de dedicação também. Eu tenho dedicado a educar os meus filhos, dá trabalho. Aí eu jogo para professora, né, professora? Você educa meu filho, você que se vira, tá aqui, ó. Se ele não der nada na vida, o azar é teu. Para a igreja, é assim que funciona. Para a tia, não sei de quem lá, e assim vai indo. Quando a responsabilidade é dos pais, são dos pais. Então, no caminho que deve andar, isto é, os hábitos e interesses da criança também. Ensinar a educação, as boas maneiras, as boas práticas. Eu tenho percebido hoje, você também percebeu, que com o aumento da pandemia, e a gente vê as máscaras, né? Há pessoas, quando a gente está caminhando, eu sei que não parece meu caminho, tá? Às vezes a pessoa vê assim, olha para você, que está com máscara, ela olha assim, ela nem cumprimenta. Ela nem olha. Porque está de máscara, eu sou irreconhecível, que às vezes eu acho assim, né? Às vezes eu estou de máscara no mercado, alguém me vê, pastor, mas como me reconheceu? Eu estou invisível? É um hábito, né? Mas as pessoas não estão mais cumprimentando umas às outras, por conta da máscara também. Isso ajudou. Mas essas boas maneiras devem vir dentro de casa. Eu preciso pegar o meu filho, pessoal, ele gosta dessa área, desses interesses, dentro disso educar os meus filhos. A individualidade também deve ser levada em conta.
E muitos pais não estão levando isso em consideração. A gente precisa levar isso em consideração. A questão da correção. Infelizmente, eu sou um alvo um pouco, às vezes, dessa questão, porque hoje a modernidade é assim, você não pode corrigir o seu filho, deixa ele fazer o que ele quer. Irmãos, eu apanhei, como eu falei aqui esses dias, o que minha mãe tinha na mão, ela tacava em mim. E nem por isso eu fiquei com raiva da minha mãe, eu amo ela, entende? Na nossa época era assim. Ninguém não, né? Alguns até viraram coisas que não deveriam. Mas a educação era feita. A educação dentro de casa era feita. A correção era exercida. Então, seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus, lá em Hebreus 12, fala sobre a correção. O pai que ama os seus filhos o disciplina prontamente. Provérbios 13, se você for ler Provérbios, você vai ver muito sobre a disciplina da criança. Ele não deve reter a correção, porque se ele retém a correção, ele não ama. Infelizmente, às vezes eu vejo pais que não estão corrigindo os seus filhos, eu penso, vai dar trabalho no futuro. Porque ele não sabe o que é correção. Ele não sabe. E aqui ninguém está falando, de novo eu tenho que falar, porque né, do politicamente correto hoje precisa cuidar, né? Ninguém está falando em espancar a criança. Ninguém está falando isso. Está falando em educar. Se é preciso usar a vara, usa. Não é para espancar. Alguém está falando para espancar, mas o mundo, né, secular está falando para não. Então vai nessa vibe do mundo, você vai ver que você vai estar criando dentro de casa. Depois não pode chorar. Eu estou observando que o meu filho está assistindo na internet. Eu estou observando isso. Hoje esse YouTube, o YouTube tem coisa boa? Tem. Nem tudo é de Satanás lá, que alguns falam, né? Que é coisa do diabo. Tem coisa boa. E agora eu como pai, eu estou observando que ele está assistindo. Por quê? Dá trabalho. Vou jogar para a professora. A professora se vira lá na escola. Né? Ela vai, em vez de dar aula lá, disciplina, ela vai dar aulas de educação. E não é assim que funciona. O homem deve ser o líder espiritual do seu lar. Está em Efésios 5. Tudo que eu estou falando, irmãos, está na Bíblia. Tudo que eu estou dizendo está aqui nas Escrituras. Eu não vou seguir o sistema satânico, eu não vou. Eu vou na contramão. Esse é o sistema do cristão. É ir contramão do mundo. É ir na contramão. Se ele está falando isso, vai ao contrário, porque vai dar fria. Vai ser fria. Não vai dar certo. A gente sabe que não vai dar certo. Não vai dar certo. E algumas pessoas, até cristãos, tá? Cristãos, eles se doem quando fala sobre correção. Nós somos corrigidos pelo Senhor o tempo todo. Começa a dar muita mancada. O Senhor vai corrigir. E Ele usa pessoas para isso também. Mesmo para nos moldar, até mesmo para nos corrigir. Amém, irmãos? Estamos para a conclusão já. Quando os maridos deixam de honrar as suas esposas, viverem alegremente com elas e se apegarem a elas, eles colocam em risco um relacionamento mais fundamental e íntimo que tem, que Deus planejou para a humanidade. Quando eu deixo de ter a alegria de estar com minha esposa, quantas pessoas eu já conversei que às vezes até infelizmente estão em alguns lugares, eu não tenho vontade de ir para casa. Não tenho vontade. Mas às vezes não é só o lado dele que está falando. Por que está acontecendo? Eu chego em casa e minha esposa me xinga, e etc. Preciso ver os dois lados, lógico. Mas muita gente, e fazendo isso, está destruindo a família. Então é mais fácil ficar ali fugindo de uma responsabilidade do que enfrentar de frente. Entende? Então quando os pais negligenciam o cumprimento de suas responsabilidades para com seus filhos, eles estão negligenciando a sua responsabilidade sagrada, que pode ter consequências eternas. Eu tenho sentado com meu filho, olha filho, você sabia que Jesus Cristo veio ao mundo, Ele morreu por você, morreu por mim, e que para que você vá em direção ao céu, você precisa se arrepender e crer em Jesus Cristo. Às vezes eu já fiz isso com meu filho, ou ele vê, ou às vezes eu falo e não vivo isso. Tem outra questão aí. E para a gente finalizar, a palavra homem sugere uma qualidade essencial de marido e pai. Ele deve ser valente e corajoso. E aí?
Eu sou um marido valente e corajoso. Eu estou dizendo machão, tá? Machão é outra palavra. Eu sou alguém valente, né? Que se alguém vai xingar minha esposa lá, eu vou defender. E eu não estou falando de briga, tá? Eu sou alguém corajoso. Se eu agir como um homem, eu vou ser recompensado com uma família amorosa nesta vida e nas bênçãos que estão por vir também. Então, preciso fazer isso na minha família. Em criação de filhos, para a gente finalizar, quando nós vamos falar para os pais em relação aos filhos, nós falamos sobre eles primeiro. Como que é seu trato com a sua esposa ou com o seu esposo? Eu tenho tratado bem a minha esposa? Eu tenho tratado bem o meu esposo? É isso. Se o meu filho não vê isso, não adianta. Pode falar o que você quiser. Eu posso falar o que eu quero. Não vai resolver. Ele precisa ver isso também. Gente, aqui, por favor, não se culpe por alguma coisa. Você corrigiu seu filho, você criou seu filho, e de repente ele foi para outro caminho. Não fique se culpando. Porque cada um tem sua vida hoje. De repente ele cresceu, ele quis ir por esse lado, mas continue orando por ele. Continue, mas não fique se culpando. Não, isso é culpa minha o tempo todo. Porque senão eu não vivo também. Então comece a orar pelos seus filhos, comece a orar por sua família, seja um sacerdote na sua casa, e assim a gente vai vivendo, desenvolvendo um bom papel dentro do nosso lar. Amém? Amém. Poucos amém, mas amém. Nós vamos assistir um vídeo, é bem rapidinho, bem curtinho mesmo. Aí depois nós vamos distribuir algumas lembrancinhas para os pais que aqui estão. Então nós vamos ver esse vídeo. Dá só uma olhadinha, 1 minutinho só. É bem rapidinho. Amém? Irmão, se você de repente não deu para ver que a letra está um pouco menorzinha aí, tem no Facebook da igreja, no Instagram da igreja, tá? Se você quiser ler lá no vídeo, tá lá. Assista lá, por gentileza. Eu gostaria de convidar minha esposa, está aqui, a Leninha. Os pais que aqui estão, por gentileza, se coloquem em pé. Você vai receber uma lembrancinha da igreja. Você que não é pai ainda, aguenta as pontas aí. Se você não é casado, espere. Quero agradecer, a minha esposa foi atrás das canecas, o Rafa fez a arte também. A Andresa deu as outras lembrancinhas também. Ela veio de manhã. E agradecer a cada um de vocês que são pais. Eu gostaria de convidar a Mica. A Mica vai orar pelos pais nessa noite. Alguém ficou sem? Algum pai? A Mica vai orar pelos pais. Vamos orar também.
Amém, igreja? Vamos orar pelos pais. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante da Tua presença a vida de cada pai que está aqui, cada pai que está em casa nos assistindo. Pai, que o Senhor venha com o Teu poder sobre cada um deles, que o Senhor venha dando sabedoria, venha dando paciência, força, Senhor, para lidar com essa tarefa tão linda que é ser pai. Que o Senhor venha dando força para que eles possam ser exemplo cada dia mais para as nossas vidas, que eles possam ensinar, Pai, o caminho certo, para que nós venhamos andar nos Teus caminhos. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha dar muita saúde a eles, Pai, para que eles possam continuar provendo, Pai, o pão de cada dia nas nossas casas, que eles possam mesmo ter sabedoria para ser o cabeça do lar, que nada venha se inverter dentro dos lares, Senhor, sim, que eles possam ser o cabeça, que eles possam cuidar de cada uma de suas esposas, de seus filhos. Em nome de Jesus, que o Senhor venha guardar a saúde de cada um deles, que toda enfermidade, Pai, se há algum pai que esteja enfermo, que o Senhor venha com a Tua cura. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, abençoar cada pai que por algum motivo não esteja trabalhando, que o Senhor venha abrir portas, que em nome de Jesus o Senhor venha trazer tranquilidade, Pai, ao coração de cada um deles, que não haja desespero, que o Senhor venha trabalhando para que eles consigam esse emprego, Pai, em nome de Jesus. Se por algum motivo, Pai, algum filho aqui chateado com o seu pai, que nesse momento o Senhor venha tocar no coração de cada um deles, para que eles venham se reconciliar, que venha fazer uma ligação. Em nome de Jesus, Pai, se há algum pai chateado com o filho também, que eles possam se reconciliar. Em nome de Jesus, que o diabo não venha achar lugar na casa de nenhuma das pessoas que estão aqui, Pai, das pessoas que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, que o Senhor venha com o Teu poder sobre a vida de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus pela vida dos pais. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Pode se sentar, por gentileza. A minha esposa está ali. Vou orar pela família. Tem alguns avisos. Se você deseja fazer parte dessa igreja, integração, eu estou percebendo, irmãos, que de manhã está vindo um número bem maior. Mas vamos orar para que à noite também, né? Que o Senhor venha, graças a Deus, né? Já está caminhando bem. E tomara que não podemos relaxar agora. A gente precisa continuar cuidando, né? Com máscara, álcool gel, distanciamento. A gente precisa fazer isso. Mas orar a Deus. A igreja que não ora, ela morre. Então a gente precisa orar para que pessoas possam estar retornando. Né? E eu oro a Deus para que aquelas pessoas que podem, lógico, retornar aos cultos, que façam isso. A segurança 100%. Aqui não tem problema em relação a isso. Então o curso de integração pode procurar minha esposa. Está atrás de mim. O Quilo do Amor também. Obrigado você que tem participado do Quilo do Amor. Qualquer coisa, a Joelma está ali. Precisar conversar alguma coisa em relação à cesta básica, tá bom? Obrigado você que tem disponibilizado isso. Culto de quarta ainda estamos online, porque ainda algumas pessoas, né, infelizmente não estão vindo. Então a gente, por enquanto, a gente ainda está fazendo o culto online ainda. Mas na hora que voltar ao normal, a gente vai fazer sem problema nenhum, tá? Em nome de Jesus. A próxima tela. O nosso culto aos domingos, às 9 da manhã e às 19 horas. Tá bom? Depois temos ali o cachorro-quente aqui ao lado, na casa da igreja. São R$8 com refrigerante também. Fazendo isso também você vai estar apoiando a causa de Cristo, né, a obra de Deus, tá bom? Vamos colocar em pé em nome de Jesus? Vamos orar por nossas casas? Amém, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença como igreja, Senhor, como Seu povo. O Senhor possa estar abençoando, Senhor, cada lar aqui representado, cada lar, Senhor, que neste momento está nos assistindo. Que o Senhor possa estar derramando, Senhor, das Suas bênçãos, Senhor, do Seu cuidado, suprindo, Senhor, a necessidade, Senhor, de cada família representada. Visite, Senhor, cada coração. Leve, Senhor, do Seu renovo, do Seu conforto, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor possa estar guardando os nossos filhos, livrando eles, ó Deus, de todo mal. Dê sabedoria, Senhor, a cada mãe, Senhor, a cada esposa. Que
cada uma, Senhor, venha ser mesmo, Senhor, direcionada, Senhor, pelo Senhor, para cuidar da sua casa, da sua família. Abençoe, Senhor, cada homem, que cada pai, Senhor, cada esposo, Senhor, possa cada dia, Senhor, ser firmados nos seus passos, Senhor, possa ser o sacerdote do seu lar, levando, Senhor, a sua família, Senhor, cada vez mais perto do Senhor. Abençoe cada um que está aqui presente, que o Senhor possa estar guardando, protegendo e livrando de todo mal, ó Deus. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, transformados pelo poder da sua palavra. Que o Senhor possa estar nos levando, Senhor, debaixo da sua proteção para os nossos lares. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Levante suas mãos aos céus, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Eu peço mais uma vez, evite aglomerações por esse tempo ainda, né? Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, você de casa também. Deus te abençoe, fica na paz e até quarta-feira em nome de Jesus.